Olá pessoal, nós somos da LF Associados. Um dos ramos da nossa atividade profissional é ministrar cursos de reeducação para a vida e para o trabalho. Eu sou o Marcelo Henrique, sou empreendedor e um dos professores da LF Associados e vou tentar aqui abordar um pouco do que é sustentabilidade. Para começar, vou contar para vocês como comecei a trabalhar no ramo. Ainda no ano passado, no curso de empreendedorismo no Plug Minas, já pensava em desenvolver algum empreendimento sustentável. Tivemos diversas ideias, mas optamos pelo tema água, pois no ano, vários estados brasileiros declararam estado de calamidade devido à crise hídrica. Então, com meu grupo de 6 integrantes, desenvolvemos um possível protótipo de uma mini estação de tratamento de água, tendo como consumidores potenciais empresas e condomínios, por possuírem uma demanda de recursos hídricos alta e o percentual de reutilização é quase zero. Antes de falarmos sobre a preservação do meio ambiente, vamos entender um pouco mais do significado da palavra. Sustentabilidade é dar suporte a alguma condição, sendo ela qual for, a algo ou alguém em algum processo ou tarefa. Muitos desses conceitos estão relacionados às palavras sustentável ou sustentado, sendo que a diferença entre esses dois termos é que sustentável indica que há possibilidade de sustentação, enquanto sustentado expressa que essa sustentação já foi alcançada. Sustentabilidade atualmente virou um conceito essencial e está presente no nosso cotidiano. Um ótimo exemplo é o casamento. Ele tem que ter uma base que não pode ser inflexível, ele precisa ser renovado e preservado periodicamente. Esse conceito também é muito usado para chamar diversos produtos e serviços, como aquele carro com conceitos sustentáveis, prédios, empreendimentos e nos dias atuais até mesmo roupas. Sustentabilidade também é muito expressado pelas empresas para mostrar que seus produtos são fabricados de maneira ecologicamente correta e não poluente. Atualmente, esse termo é muito utilizado para o uso dos recursos naturais, para a satisfação das necessidades presentes, sendo que não comprometa a satisfação das necessidades das gerações futuras. Sustentabilidade abrange 3 questões, sendo que a primeira é a questão social. O ser humano é a parte mais importante do meio ambiente, precisa primeiramente se respeitar para respeitar o mesmo. Mas essa não é a realidade. Podemos observar, principalmente nos países subdesenvolvidos, que a população diariamente descarta lixo pelas ruas das calçadas. A sustentabilidade é muito falada quando se trata de desenvolvimento. E para que um empreendimento seja ecologicamente viável, ele precisa ser ecologicamente correto, ou seja, não pode ameaçar o meio ambiente no presente e principalmente no futuro. Economicamente viável. O valor para tal empreendimento não pode ser um capital exorbitante, socialmente justo, sem favorecimentos a nenhuma classe social, órgão público ou empresa privada, e culturalmente diverso, atendendo a todos sem distinção alguma. É incompreensível como a maioria dos países fazem os seus planejamentos e não conseguem manter em boa qualidade a água, que é o bem mais precioso da humanidade e talvez o único recurso natural que tem a ver com todos os aspectos da civilização humana. Um grande exemplo é a nossa cidade, a primeira capital pensada e planejada do Brasil, fundada por uma comissão de profissionais seletos, liderados pelo engenheiro Arão Reis, da Escola Politécnica do Estado do Rio de Janeiro. Naquela época, a antiga capital de Minas Gerais era a cidade de Ouro Preto, mas lá não havia infraestrutura para suportar o crescimento urbano e nem para suprir a demanda de uma grande capital. Foram estudadas então diversas cidades e a escolhida foi Curral del Rei, atualmente conhecida como a famosa Belo Horizonte. E o principal motivo dessa escolha foi a quantidade de água natural dos córregos e nascentes. Mas hoje, as cidades trabalham com o princípio da exclusão da paisagem urbana, concretando os córregos e as nascentes. Com isso, a população deixa de conviver com a água natural. Mas, por outro lado, tem a questão do lixo.
que como o chorume contamina o lençol freático, as águas podem conter germes, bactérias ou até coliformes fecais, totalmente prejudiciais à saúde humana. Um exemplo que eu não posso deixar de citar aqui é o país da Holanda, referência em sustentabilidade, que surpreendeu o mundo inteiro ao inaugurar, em novembro de 2014, a primeira ciclovia solar do planeta. Com 7 km de extensão, a sua base é de concreto, que varia de 2,5 a 3,5 metros de largura, coberta por uma camada de células solares de silício. A estrada já gerou mais de 3.000 kW, sendo suficiente para abastecer uma casa durante um ano inteiro. A expectativa dos desenvolvedores é que a estrada gere 70 kW por metro quadrado ao longo do ano, sendo possível abastecer com eletricidade as ruas próximas à via e os semáforos da cidade. Os países desenvolvidos sofrem com a escassez dos recursos naturais, por isso eles fazem um ótimo planejamento. Investem em infraestrutura, conscientização e meio ambiente. No Brasil, o lixo tem sido o maior problema para o meio ambiente. O governo ainda não consegue controlar as milhões de toneladas geradas por ano pelo consumo humano. E muito desse lixo é conduzido de maneira irregular para os descartes não controlados. Pensando nisso, em muitos países desenvolvidos, principalmente na Europa, já existe o curso de graduação superior em economia circular, que abordaremos em uma próxima oportunidade. Mas um dos principais conceitos da economia circular é a reintrodução dos resíduos sólidos à cadeia produtiva. Um grande exemplo que temos, principalmente em Belo Horizonte, é o nosso cartão postal, que foi construído para ser o principal conjunto arquitetônico da humanidade, o mais importante, que é a Lagoa da Pampulha, que diariamente recebe diversos esgotos clandestinos. Vamos dizer aqui que a adoção de métodos sustentáveis garantem em médio e longo prazo um planeta em ótimas condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida, inclusive a humana. Garante uma boa qualidade de vida para as futuras gerações e possibilita a renovação dos recursos naturais, como matas, florestas, rios, lagos e oceanos. A mensagem que transmito é de conscientização, pois o que o homem faz à natureza terá de volta, mas em forma de catástrofes, difíceis de serem reparadas em curto prazo. E com isso, a gente faz uma reflexão. Será que os nossos filhos e netos terão orgulho do que fazemos hoje ao meio ambiente? A forma que tratamos a natureza? Se queremos que o futuro não seja uma promessa, precisamos hoje fazermos juntos uma nova história. Gostaria de agradecer ao Dr. Luiz Carlos Faria por ter concedido mais uma vez o espaço. Gostaria de agradecer ao nosso diretor de imagens, Fabiano, e a todos os nossos colaboradores. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.